Olá pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez através desse vídeo, Foi pedido aqui pelo nosso irmão Lucas e para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar alguma coisa com vocês. Esse que é um dia tão especial que vocês estão reunidos. Antes de mais nada eu quero deixar aqui não só o abraço meu, mas de toda a minha família, da Késia, das meninas e agora do Pietro que está vindo, Deixar esse beijão para vocês, dizer também da nossa saudade muito assim, grande a respeito de vocês. Vocês fazem muita falta para a gente, foram bons tempos e boas recordações que nós temos no coração a respeito de toda a igreja e principalmente dessa juventude animada, festeira, essa juventude sempre cheia de alegria e de graça, tá certo? Então, antes de mais nada, fica aqui o nosso beijo, o nosso carinho, a nossa dedicação a vocês, do nosso coração. Vocês moram no nosso coração, tá certo? Bom, o Lucas falou para mim sobre um assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é ser diferente. Eu acho que esse é o grande tema da sociedade moderna. Porque hoje ser diferente não é simplesmente você ser diferente apenas no aspecto social, de relacionamento, mas ser diferente como uma pessoa mesmo, ser diferente como um ser humano. E esse é o clamor do mundo. Essa é a grande tacada do mundo. Essa é a grande necessidade que a sociedade está tendo, de pessoas que tenham coragem de bater na mesa, pessoas que tenham coragem de batendo na mesa dizer não, eu não aceito, eu não concordo porque não é correto, porque nós estamos vivendo a sociedade dos iguais. Uma vez perguntaram ao Bob Marley por que é que ele era tão diferente, e a resposta dele é muito interessante, porque ele não disse assim: não é eu que sou diferente, é vocês que são iguais. Então esse é o clamor do mundo. Nós precisamos de pessoas que façam a diferença, que são diferentes e, em sendo diferentes, produzem essa diferença aonde estão. Eu acho que vocês têm toda a capacidade, toda a condição de ser esse tipo de pessoa. Contudo, eu quero destacar uma pessoa aqui para vocês, biblicamente falando, que para mim é um exemplo de alguém que decidiu ser diferente, que é o caso do profeta Daniel. Ali no primeiro capítulo de Daniel, do próprio livro dele, diz assim que Daniel foi levado como exilado para a Babilônia, junto com seus amigos, e de repente o rei Nabucodonosor pediu para que fosse selecionado alguns jovens que tivessem alguma característica notável, que tivessem facilidade de aprender o idioma, facilidade de se adaptar à cultura babilônica, enfim. E Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles então foram levados para serem treinados na corte do rei, já que eles tinham sido exilados. E é interessante que no capítulo 1 diz assim, que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Olha, veja só vocês, ele estava exilado, ele não tinha escolha para fazer, afinal de contas ele era um prisioneiro. Entretanto, a Bíblia diz que Daniel resolveu no seu coração ser diferente. E ele então falou com o copeiro do rei e disse assim: olha, nós não vamos comer essa comida, porque ele sabia que era uma comida sacrificada aos ídolos. Então veja só, pessoal, que coisa interessante e fantástica essa atitude de Daniel, porque eu acho que ser diferente começa numa decisão do coração. E a decisão do coração, no caso de Daniel, foi baseado na vontade de Deus. Ele não foi diferente apenas por ser diferente, para contestar alguma coisa, até porque ele não tinha essa possibilidade por ser exilado, mas a Bíblia diz que ele resolveu no seu coração. Então, para mim, ser diferente é quando a gente decide no coração fazer a vontade de Deus a despeito de qualquer coisa. E quando a gente decide fazer a vontade de Deus, resolve isso no nosso coração, a primeira coisa que acontece é que a gente simplesmente arrumou uma briga com o mundo.
E na verdade a gente arruma uma briga com o mundo, mas é na verdade o que o mundo clama por uma pessoa que conteste. Uma pessoa, por exemplo, que diga não ao racismo, por exemplo. Veja só como a gente é medíocre. A gente briga por causa de uma cor de pele. A sociedade faz guerra por causa de uma cor de pele, por exemplo. Então veja só como que isso é complicado. A sociedade estabelece, por exemplo, os padrões de beleza. De modo que, por exemplo, o belo é sempre o magro, e a pessoa que tem uns quilinhos a mais se sente sempre rejeitada, e a gente simplesmente vai se adaptando a essa sociedade sem contestar que o valor da pessoa humana não está nos quilinhos que tem. Está na própria personalidade, no ser, na existência daquela pessoa. Então quando a gente decide ser diferente, a partir da palavra de Deus, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos arrumando entre aspas, uma briga com o mundo, porque nós estamos contestando. Foi o que fez Daniel. Ele resolveu firmemente no seu coração não comer aquelas comidas sacrificadas aos ídolos. Uma segunda coisa que eu quero destacar para vocês ainda nesse primeiro capítulo de Daniel, é que quando a gente decide firmemente no nosso coração ser diferente a partir de Deus, ser diferente contestando a sociedade que discrimina, que reprova, que exclui, então a gente encontra graça diante de Deus. Porque Deus é assim. O texto de Daniel diz assim que ele foi falar com o copeiro do rei e diz que o Senhor abençoou, que ele encontrou graça diante do copeiro, e o copeiro aceitou a proposta dele. O copeiro disse assim: olha, mas se vocês comerem só legumes e beber água, então vocês vão estar magros, vocês vão estar desnutridos na presença do rei, isso não vai ser bom, e eu vou perder minha cabeça. Agora diz o seguinte, Daniel falou assim: olha, vamos fazer um teste, vamos provar, e depois você vê. E ele fez isso. Um período ele comeu só legumes com água e tal, fez uma dieta vegetariana. E ao final disso, então, a Bíblia diz que o aspecto de Daniel e os seus amigos era muito melhor do que dos outros jovens. Mas por quê? Porque ele tinha decidido do seu coração fazer a vontade de Deus, ser diferente, fazendo a vontade de Deus. E quando ele decidiu isso, então ele encontrou graça diante de Deus. Gente, às vezes a gente tem dificuldade de ser diferente, porque a gente acha que vai ser excluído. Nós achamos às vezes que os nossos colegas vão nos dar as costas. Nós achamos que seremos reprovados. Mas enquanto a gente pensa dessa forma, achando que vai ser reprovado, que a gente tem que pensar como todo mundo pensa, nós estamos na sociedade dos iguais. E na sociedade dos iguais, a gente não muda nada. E a gente vai continuar com o mundo clamando por pessoas que façam a diferente. Hoje nós louvamos pessoas como Mahatma Gandhi, nós louvamos tantas pessoas que foram pessoas que fizeram diferencial na história. E por que é que fizeram diferencial na história? Porque decidiram ser diferente. Decidiram fazer o contrário daquilo que todo mundo fazia. Então, para mim, a essência do Evangelho é isso. Então, pense nisso. Uma terceira coisa, para finalizar, é que quando nós decidimos ser diferente, veja bem que coisa interessante. Quando nós decidimos ser diferente, Deus acrescenta potencialidades na nossa vida. A Bíblia diz assim no capítulo 1 ainda de Daniel, depois você lê lá com calma, que o Senhor dotou Daniel e os seus amigos de dons especiais, ao ponto que Daniel, o Senhor deu a ele inteligência, sabedoria e capacidade até de interpretar sonhos, que depois ele usa esse dom mais para frente. Mas tudo começou numa decisão de ser diferente. Tudo começou numa decisão de dizer assim: não, eu posso pensar diferente. Eu tenho o direito de escolher diferente. Eu tenho o direito de fazer de outro modo. Eu posso pensar diferente. Eu não preciso ser da sociedade dos iguais. Então veja só que coisa interessante. Quando você decide ser diferente, a graça de Deus vem sobre você. Deus te concede novos dons. Deus te honra na sociedade. Para você ter uma ideia, a santidade de Daniel fez com que ele se tornasse depois, a partir do dom de interpretação, um dos grandes líderes e sátrapas da Babilônia, um dos grandes líderes ali do governo babilônico, exatamente porque primeiramente ele decidiu ser diferente. Agora veja só,
se ele tivesse ficado na sociedade dos iguais, onde ele estaria? Então veja só, decida ser diferente, mas não fazer diferença apenas para contestar, para ser os rebeldes, para ser aqueles que não aceitam. Não, não é isso. É ser diferente pela justiça, é ser diferente pelo que é certo, é ser diferente pelo que tem valor, é ser diferente por aquilo que a sociedade muitas vezes está aprovando que não está de acordo com Deus. E você sabe que não está de acordo com Deus, mas muitas vezes a gente faz aquela postura assim de não perceber, não tem nada a ver comigo, a escolha do fulano, a decisão do Beltrano, e a gente vai deixando as coisas dessa maneira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ser diferente para fazer a diferença. Aí vai se cumprir na sua vida aquele texto que diz lá em Malaquias, que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é que faz toda a diferença. Tá certo? Fica com essa palavra para o seu coração. Que Deus abençoe essa juventude. Que Deus abençoe você profundamente. Um beijo para o nosso povo lindo aí do Parque do Lago. E que muito em breve, quem sabe um dia Deus permite a gente estar junto novamente. Deus abençoe. Vá um beijão aqui do pastor e de toda a minha família. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.